Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à disciplina de ergonomia. O meu nome é Ludmila, eu sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva e mestre em tecnologia da informação aplicada à biologia computacional. É um prazer estar aqui com vocês e espero que seja enriquecedor o conhecimento que serão passados para que se tornem profissionais capacitados para atuarem com êxito na sua profissão. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgirem alguma dúvida, vocês possam anotar e depois postarem no nosso fórum de Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês no estudo e atividades da sala virtual. Também será muito importante que vocês leiam toda a apostila. Então vamos lá? Nesta primeira aula, iniciarei falando um pouco sobre ergonomia, a sua definição, origem, área de atuação e também das normas regulamentadoras, as NRs. O termo ergonomia veio das palavras grego ergo, que significa trabalho, e nomos, que significa lei ou regras. Então, ela é, portanto, uma ciência que pesquisa, estuda, desenvolve e aplica regras e normas a fim de organizar o trabalho, tornando-o compatível com as características físicas e psíquicas do ser humano. Ou seja, a ergonomia é o estudo científico da relação entre o homem e o seu ambiente de trabalho. Se olharmos para o passado, vamos lembrar que antigamente era o homem que tinha que ser adaptado ao trabalho. Como na Revolução Industrial, por exemplo. As máquinas eram enormes e só trabalhava nessas indústrias quem se adaptasse àquele ambiente, como, por exemplo, subir em um banquinho para alcançar algum dispositivo. Hoje, graças a Deus, tudo mudou. Existem reguladores de altura na maioria das máquinas e mobiliários e as ferramentas são bem adaptadas ao trabalhador. Portanto, vamos sempre lembrar que na ergonomia, um dos objetivos é adaptar o trabalho ao homem e nunca o contrário. E para que isso seja possível, uma infinita de outras ciências são usadas pela ergonomia, para que o profissional que desenvolva projetos ergonômicos obtenha conhecimentos necessários e suficientes e resolva uma série de problemas identificados no ambiente de trabalho, ou no modo como o trabalho é organizado e executado. Temos, por exemplo, a antropometria, a fisiologia, a anatomia, a higiene do trabalho e toxicologia, dentre outros. Nós vamos falar de cada uma delas no decorrer do curso. A ergonomia, ela surgiu oficialmente em 1948, na Inglaterra, quando criou a primeira sociedade de ergonomia. Ela se fez necessária devido à Segunda Guerra Mundial, onde houve grande número de acidentes e mortes dos soldados, por causa de equipamentos grandiosos, dificuldades no manuseio. Então, as Forças Armadas, para diminuir a perda destes soldados, buscou reunir-se com os engenheiros, médicos e cientistas para mudarem alavancas, pedais, campos visuais, adaptando assim os aviões, tanques de guerra, submarinos, as armas de guerra aos soldados, iniciando assim a adaptação de equipamentos ao homem. Portanto, a definição de ergonomia é um conjunto de conhecimento sobre o homem e o seu trabalho. Tais conhecimentos são fundamentais ao planejamento das tarefas, postos e ambientes de trabalho, ferramentas, máquina e sistema de produção,
a fim de que sejam utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência. Portanto, se observarmos aqui, nessa definição, nós já podemos ter uma breve ideia da área de atuação da ergonomia, ou seja, é trazer conforto, segurança e eficiência nos postos de trabalho, ferramentas, máquinas e ainda se preocupar com o sistema de produção. Então, neste momento, eu convido você a observar ao seu redor a cadeira que você está sentado, o seu computador, o mouse. Olhando esses objetos, você consegue identificar quais desses objetos sofreu alguma intervenção de ergonomia? Você já imaginou um mouse quadrado? Como seria desconfortável dirigir um carro sem o estofamento? Segurar uma chave de fenda sem a haste? Trabalhar em um ambiente barulhento sem a proteção auricular? Ou então trabalhar com produtos químicos sem usar a máscara de proteção? Portanto, é bem provável que todos os objetos que você esteja observando aí na sua casa já sofreu alguma intervenção ergonômica. A ergonomia está presente em todo momento em nossas vidas. Se hoje sentamos em uma cadeira confortável, com apoio de braço, ajuste de altura, é devido à ergonomia. Mas afinal, como surgiu a ergonomia? Bem, como já havia dito, a ergonomia ela surgiu oficialmente em 1948, durante a Segunda Guerra Mundial, onde diversos profissionais envolvidos em projetos se reuniram na Inglaterra para discutir e adaptar a máquina ao homem, respeitando o limite humano. Essa foi a primeira fase da ergonomia, onde o objetivo dos cientistas nessa fase era o redimensionamento dos postos de trabalho, possibilitando um melhor alcance motor e visual dos trabalhadores. Na segunda fase da ergonomia, ela passa a ampliar a sua área de atenção. E como que foi isso? Os ergonomistas começaram a projetar postos de trabalho que isolam os trabalhadores dos ambientes industriais agressivos, seja por agentes físicos, como por exemplo o calor, o frio, o ruído, ou por intoxicação por agentes químicos, como vapores e gases. Então, a gente percebe uma abrangência maior da ergonomia nessa fase, adequando o ambiente e as dimensões de trabalho ao homem. Na década de 60, a ergonomia estava voltada para a área de softwares, pesquisas, e na terceira fase, a década de 80, a ergonomia passa a se preocupar com um grau de repetitividade, monotonia, desempenhos, turno, segurança, higiene, layout e biorritmo. Então, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar, olha, não fica muito tempo no computador, senão vai ter uma LE ou DORT, né, que são lesões de movimentos repetitivos. Então, atualmente, os princípios e técnicas ergonômicas, elas têm se expandido para fora do ambiente de trabalho, visando mais conforto e adequação anatômica pelas pessoas. Isso se aplica, por exemplo, a sapatos, aos colchões, aos carros. Vocês podem observar que todo colchão ele vem especificando o número de densidade, ou seja, quantos quilos aquele colchão suporta sem causar alteração para aquela pessoa que está deitada ali. Da mesma forma, os sapatos ortopédicos, anatômicos, buscando um conforto e até uma correção, né? Quando a criança ela tem aquele pé plano, que não tem a cova do pé, então existe o calçado que aumenta a covinha do pé. Devemos entender que a ergonomia, como ciência, ela não é um estudo independente e interage a diversas disciplinas,
como é a medicina do trabalho, que é o estudo da biomecânica, da antropometria, da fisiologia, a engenharia de produção e até mesmo as ciências humanas e sociais, como a psicologia, sociologia, antropologia, economia e relações sindicais. Entretanto, pessoal, sabemos que na prática nem tudo é possível, devido às dificuldades operacionais, que vão desde a insuficiência técnica até questões financeiras e interesses políticos das empresas. Agora, vamos falar sobre os campos de atuação da ergonomia. A ergonomia pode atuar quanto à abordagem que vai ser dividida em ergonomia de produto e produção, pode ser também quanto à perspectiva, que é a ergonomia de intervenção e concepção, e ela pode ser dividida também quanto à finalidade, que nós vamos ter a ergonomia de correção, enquadramento, remanejamento e a ergonomia de modernização. Então, vamos começar falando da abordagem da ergonomia de produto, ou seja, a atuação ergonômica ela será no produto utilizado no ambiente de trabalho. Por exemplo, a troca de peças de algum equipamento. Troca-se uma peça rapidamente para que não interfere na linha de produção. Já a ergonomia de produção é voltada para a atividade na produção, ou seja, no momento em que o funcionário está trabalhando, o que precisa ser modificado para a melhoria da produção? Como, por exemplo, trocar uma chave de fenda por uma parafusadeira elétrica, melhorando assim a agilidade da produção. Isso se faz, gente, na intimidade de cada setor. Quanto à perspectiva, a ergonomia de intervenção ou concepção será discutida na análise do projeto, se é preciso fazer alguma intervenção ou se adequações ou um projeto pronto como layout. Quanto à finalidade, na ergonomia de correção, significa conhecer um erro. No enquadramento, visa obedecer uma norma, um padrão a ser atendido. No remanejamento, corrige defeitos antigos. E na modernização, temos como exemplo trocar um computador ou um equipamento por algo mais sofisticado. Então, pessoal, os objetivos da ergonomia é adaptar o trabalho ao homem e nunca o contrário. Analisar as condições de trabalho, desde a sua postura e movimentos corporais, aos fatores externos, equipamentos, mobiliários, cargos e tarefas desempenhadas. Então, é importante fazer uma análise antes para saber o que eu vou precisar modificar. Existem alguns métodos de análise ergonômica. A primeira é o mapeamento dos problemas ergonômicos, denominado por apreciação ergonômica, que consiste no levantamento sobre situações problemáticas. Ela pode ser feita à distância, como observar a postura correta, por exemplo. Na segunda etapa, a de diagnose, podemos entrevistar os trabalhadores. Aí sim, eu vou saber quais são os relatos dele. Posso também filmar e fotografar. A terceira etapa busca adaptar as condições de trabalho na promoção da qualidade de vida, gerando assim maior segurança ao trabalhador. E a última etapa, que é a validação. Eu testo e vejo se ficaram alguns ajustes, aí eu vou otimizar. Agora, vamos falar um pouco sobre as normas regulamentadoras. São normas determinadas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, regulamentada desde 1978, através da portaria número 3.214.
Atualmente, elas perfazem 35 normas regulamentadoras. Nesta aula, nós vamos dar ênfase à NR17, que é a norma que trata da ergonomia. Mas é importante ressaltar, meus alunos, que dificilmente, quando você estiver atuando em segurança do trabalho, você irá utilizar somente a norma 17, de forma isolada. Por isso, não deixe de ler as outras normas, ok? A NR17 contempla os parâmetros que visam melhorias referentes ao levantamento, transporte e descarga individual de materiais, imobiliário, dos postos de trabalho, o uso correto de um equipamento nos postos de trabalho, das condições físicas, ambientais, envolvendo aí ruídos, temperatura, iluminação, ventilação, a organização do trabalho, o ritmo, a exigência de tempo, conteúdo de tarefas, modo operatório do trabalho. Portanto, não existe a possibilidade de você ter um bom conhecimento da ergonomia se não estudar as normas regulamentadoras. No anexo 1 da NR, nós vamos encontrar as normativas para as atividades que envolvem também o supermercado, os aeroportos, hotéis, constando diretrizes mínimas para adequar as condições de trabalho e evolução de problemas relacionados com a saúde e segurança do operador, como organização do trabalho compatível com o fluxo de clientes e também compatível com as condições psicológicas e do treinamento e prevenção de fatores de risco. No anexo 2, o enfoque está no trabalhador de telemarketing e teleatendimento, com intervenções a nível de mobiliário, como altura da bancada, assentos, alcances, apoio para braços e para os pés, o uso correto do teclado, mouse e fones de ouvido. Sendo assim, podemos observar que a leitura da NR é fundamental para o seu aprendizado. Então, pessoal, agora vamos falar da área de atuação da ergonomia, que é ampla, diversificada. Ações que envolvem desde as pessoas até os processos, equipamentos, movimentações de materiais e controle de riscos. As áreas de atuação, elas podem ser divididas em a ergonomia física, que está preocupada com as características humanas, anatômicas, antropométricas, que é a medição, por exemplo, do corpo humano, fisiológica e biomecânicas, com a postura, o manuseio de materiais, movimentos repetitivos, desordem músculo-esqueléticas, relacionado ao trabalho e layout dos postos de trabalho, segurança e saúde. Temos a ergonomia cognitiva, que está relacionada aos processos mentais, como a percepção, memória, raciocínio e respostas motoras, carga de trabalho mental, tomada de decisões e estresse. E na ergonomia organizacional, está relacionada com o sistema sociotécnico, estrutura, inclui a comunicação, a jornada de trabalho, o trabalho em equipe e organizações visuais. Então, desta forma, podemos concluir com essa primeira aula que o objetivo maior dessa ciência está em melhorar as condições específicas nos postos de trabalho, em termos de segurança, higiene e conforto para o indivíduo, valorizando o trabalho e possibilitando a expressão da autonomia e criatividade, minimizando a fadiga física e mental e respeitando o ritmo de cada funcionário, para que o trabalho se torne mais produtivo e saudável. Espero que tenham gostado dessa introdução da ergonomia
e até a próxima aula.